não há papel assim de pedido de sanções para parte de Liga Guinense de Direitos Humanos, que também Frente Popular, né? Essas duas organizações, de várias organizações que existem lá que estão trabalhando muito bem, mas Edu está a destacar fortemente, Liga com o Frente Popular, pedir assim para ir aplicado sanções contra certos indivíduos que não pode considerar assim indivíduos que estão a tudir a os para instituições de Estado funcionar. Doutor, minha pergunta em relação a essa questão, qual que influência ou algum tipo de sanção poderia não ter, por exemplo, que tipo de influência para poder mudar o comportamento de alguns guindes para poder forçar o regime para dizer que estão a fazer. Certos guindes, não estamos a falar de militares, nós estamos a falar de guindes que fazem parte do regime e que têm influência nesse regime. Olha, não sei do como e tem que me se revelar para atender quem se vê. O pensa como surpresa de tudo, gente não vem hoje que não acontece. Sanção não tem. Essa não conta ele. E já essa não é forte sim. A mim não tenho certeza de como silêncio de eu falo preocupa com o silêncio de alguém diz que se grita. Sim. Trabalho que está a fazer no momento. A mim vive de um trabalho que está a fazer. Não conta quem que quer desmarcar nem Senegal e cada bem por aí. Para gente tem que saber como na política você tem que ser estratégico. Na vida não tem que ser estratégico. Quem que na vida quer enxergar que ser no dimensão e que de noja lá e intelectual e que pelo facto de ter um diploma de doutorado intelectual e capacidade de decidir definir preto com branco decidir olha esse e assim que na bem acaba e assim que na vai essa que é capacidade do intelectual lá que é diferente com alguém inteligente que vai à escola e um intelectual e está a fazer um desenho e por contar que 2 anos que não acontece. Obviamente, eu também entendo como e viajar para o futuro. E viajar no tempo para o futuro, isso é que é bem. Mas, se eles acham como é pouco deles, né diz que está no regime. Ou esse bill, ela fala, não, pera, até com as últimas horas. Mas o que é certo é como, CDO, cada vai pegar coisas para ele. E diz que tem que ser a nível regional e muda já. Sanção de 2012, que tem eficácia. Você me sabia? Não. Explica. Era uma sanção que lançaram para a União Europeia. E que era uma sanção que lançaram para a CDO. Para cada vez que isso é um golpe de 12 de abril, e era uma questão de geopolítica e geoestratégica. Não gosta tanto para o Instituto de Defesa Nacional trabalhar na matéria. Passa a ser uma aula obrigatória a nível de defesa nacional, geopolítica e geoestratégia, para formar gente a nível de auditores de defesa das matérias. E muito bom. Golpe de 12 de abril de 2012 e CDO estava atrás daquele golpe. Então, CDO é que corroborava que sanções que aplicadas na altura com a União Europeia. E esse que mandou outro dia estava viajando para países de CDO. Mas se CDO aplica a sanção, União Africana na cata sanção, consequentemente, porque recebe mandato. Se ela recebe mandato da União Africana, a União Africana recebe mandato do Conselho de Segurança. Então, esse que não vai funcionar. E isso está a trabalhar fortemente, principalmente personalidades militares, isso me cometeu um trabalho muito fazeiro, muito avançado nessa matéria. E de começar a desmarcar, alguém não vai me falar amanhã, nem Senegal alguém cana por aí. Porque se você não trabalha de presidente, isso tem que somar. Regime que está hoje em dia na Senegal, e que regime que não toca é regime palmo. Então, tem que colaborar com tudo de maneira para que lá aconteça. Regime hoje um dia que está na Senegal, e que regime que não toca é o regime palmo. É que não toca é regime palmo. Então, isso tem que ser muito inteligente nesse aspecto. Porque, às vezes, não falta de inteligência e intelectualidade, e está levado a ser vítima. E está levado a ser vítima. E está levado a não passar mal. Se a gente esquecer estratégico, é mudar de caminho antes que seja tarde, e tem que esse cara por bem em Senegal. Porque se não por falar, mas mesmo que acabar em Portugal, não trata na Senegal ou não. Ele tem dificuldade de cambiar território. Nem de boa própria no avião que não vai para Senegal, para passar para outro lado. Porque o Senegal não cata que sanção. Ainda bem que o Senegal está a trabalhar para aquilo. Para colaborar para aquilo. Então, e tem gente que tem que compreender como é a história e trabalhar.
E cabalha, canoa que fura. A única solução é para saltar para aqui que fura. Para ver se você mantém aqui canoa que fura. O cara ainda o cara tem salva-vida, boa foga. E é só resta de acabar. Ele acaba. A minha contou de como e despanta nós tudo no pantano já será fura ali um dia que se agenda. Nem a cara bem pera ninguém. E agora, e quem que está no protocolo de boa governação? De CDO, está lá, de boa governação, de tudo mais. Ele como tudo tem que articular de acordo com o mandato e que termine de mandato. E uma outra coisa, aqueles que não querem trabalhar contra a democracia é passível de sanção. É o momento, vai, Jubi. Quem que pode falar daqui em força? Se vou falar quem que pode dar, quem que daqui em força que manda não contrata nem regime machudo, que não usa poder de robustez, quem que dá deles força? Essa resposta que quase tudo Guiné sabe quem que dá deles força. Se Guiné tudo sabe quem que dá deles força, é muito mais civil. Então, no momento, isso é um trabalho muito avançado nessa matéria. E amanhã, me fala, ninguém jorli, ninguém cara bem por baixo. Aqueles que estão nessa situação. Para ver como é que é. Não fala que o conhecimento da causa, o conhecimento de que é que está na rola. Para ver de certos, como é que está falando ele, de que entende, não é? Na canais. Então, isso é como alguma coisa na rola. Então, acabo de olhar como para que a gente conheça que pedido de sanção e não funciona. Que pedido de sanção e forma de quê? E forma de impor gente dentro de Cuba. E pensa como a gente escreve que é jornal o papel. Embora é papel de um ponto tipo de pente fino assim. Nessa tomada de posse de como é que ela vai permitir e ela vai tomar posição dura que aqueles que de facto não jogam contra aquela democracia. Na tomada de posse, que toma posse. Inclusive, é que cumpre na autoridade, no atual regime, é que cumpre eles. Então, esse que jornal esse papel, está dando indicação para quem que bom entendido, e não adianta que jornal esse chule gente. Como é que o cara tolera? Qual que mecanismo que fala que cara tolera? Qual que mecanismo que acha inativa? Não é? Qual que mecanismo que acha inativa? É o momento de estar falando como algum membro desse regime, ou alguém elemento desse regime, e tenha um mandado. Mas que mandado, segundo a informação que era avançado, para abuso da autoridade. Esse que é o que mais encarregado, se não tem ainda acesso àquele documento, se ser abuso da autoridade, imagine quem que cara me empanhar, que está atrás de quem que abusa da autoridade. Porque Portugal lá que se bande, lá que compra casas, tudo. Pelo menos não é contente para ver. Alguns dizem é tirar dinheiro, é tirar tudo, que é depositar, é tornar na Bissau. Mas, quem que é inteligente para mudar de lado antes de ser tarde. Esse de sanção que porque liga trabalhar nessa matéria. Liga trabalhar, mas só em caminho se só avança, talvez pensa como tenha aquilo que não avança ali suficiente, até por ser dissuasão para que gente, mas no verdadeiro sentido. Mas tem gente pisado e não quero falar autoridades nacionais, mas tem algumas autoridades que alguns elementos nacionais estão muito fazido na trabalhar, que ser no diáspora, está muito bem firme na trabalhar nessa matéria. Nem cá políticos próprios que estão na trabalhar. E cá políticos, aí eu pude falar, sim, é para já está contando ele. E cá políticos. Nem cá Lula Bian, nem cá Fernando Dias, nem cá Mário Fambé, nem cá Brema Camará, nem cá Domingos Somos Prega. Mas trabalho está a fazer, epa. Doutor, já não é uma coisa muito interessante. Hein? Bom, uma das coisas que eu gosto de no programa é não convidar sempre a ter insights, né? Ter informações bem interessantes. É uma bem interessante. E, minha irmã, a voz que na Jubino também me anuncia a voz como em breve no Dibrita, né? Dr. Boubacar Touré, também que é um grande combatente de liberdade. Dentro em breve, no Rita, Dr. Boubacar Touré. Vou contar se vou me estou Dr. Boubacar Touré, para notícia, no Dibrita nele em breve. Quer dizer, é assunto interessante, para Bia. Qual tipos de sanções que normalmente CDAO poderia aplicar nesses tipos de situações? Porque sanções têm diferentes tipos, sanções econômicas. Não, sanção de CDAO por perigoso, sim, para Bia. Porque o CDAO por bem naquele que bloqueia de contas. Sim, obviamente. CDAO por bloqueio de contas. Se a faca não comer, está só patrocínio de quem? O EMOA. Está só patrocínio de quem?
Você vai no bloqueio de contas. Como é que eu acho que fazer qualquer transação econômica de dinheiro, ok? É bem de viagem, bloqueio, embargo de viagem. Como é que eu acho que eu fazer? Para o homem que está condicionado para viver num caos. Homem, Deus criou o homem num plano de liberdade. Homem não contou, nisso falar em cada fichão, mas boca por sair de casa. Que nós estamos na prisão domiciliar. Que o homem está emagrecer. Para o homem no plano divino, Deus criou o homem com liberdade e criou um plano de liberdade. E que por acaso, que propriamente Deus, a Bíblia fala, se como boca vou confessar, não é? Que o coração você está ser salvo. Que é que Deus próprio que impõe para ir setado, mas Deus dá um plano de liberdade para você setado. E por que fazer? Por que criou? E por que um bom dia para você setado? Não, um bom dia não setado, não estou começando a ter alternativa. Mas Deus próprio em si que cria o universo. Não estava falando que queria ter sol, que é plano universal, e queria ter o universo sol para acomodar homem, para ir viver bem. Mas nunca impõe homem para ir nascer vontade. E deixa o homem no plano de liberdade. Assim como está. Eles não acham como se o bloqueio, se acaba por isso, ele limpa Bijor, limpa Costa de Marfim, limpa que faria ser banda que Portugal. Como é que você acha que eles não vivem para os próximos tempos? Ou seja, você não vai pedir bloqueio de contas, congelamento de contas. Congelamento de contas. Congelamento de contas. Proibição de viagem. Exato. Porque, não conta, grandes... Mas, doutor, não podia olhar as sanções não só para aplicado para eles em si, mas por também ser aplicado para as famílias. Porque isso também é possível. Porque está dependendo como é que nós vamos trabalhar. Para ver que a posição de se socorro ajudar perante ele próprio em si e que seguintes afirmações, como é que papiar, porque é alguém que ouvir como é mais beneficiar de CDO em termos de ser apoio político para ir afirmar esse poder. Então, posições que assumir e que ajudar. Então, é momento, a informação de como o relatório está na mão de comissão, inapreciado, e está notificar alguns presidentes de coisa. Piada como é na pronúncia, e por ser brevemente, e por ser ali com outro mês ou mês e maio, mas a pera como é na pronúncia, e ele põe um ponto final nessa situação. E isso por pera. Para ver que grandes radicais de CDO, que grandes conservadores, é conta como escamancia com um golpe que rola em outros países, não é? Não cá por contra admitir que nesta na série é um problema mais pior do que Burkina Faso, do que Níger, do que propriamente Mali. Então, o Guiné está a ser um força dentro do CDO. Então, aqueles conservadores, e não é? E está mesmo na trabalhar nessa matéria, como que na pera como as coisas também cintura, toca palmo, é difícil. Interessante. Gosto de pôr um bocadinho questão que tem a ver com eficácia de sanções. Agora até eu tocar, eu falei de como sanções que aplicaram em 2012 e que foi assim tão eficiente ou eficaz, de uma maneira que não me estava pensando, para ir aplicado para a União Europeia. Que o ministro vai falar que lá na verdade, o ministro vai falar de como e que alargado para países de cereal. Alguns países de cereal suma indicado para a União Europeia. Países cereal próprio em si e que adota que sanções. Exatamente. Gosto de não ter essa situação. Tem a situação que se cereal adota que sanções, para dizer que se cereal adota que, porque a União Europeia é dado aquele mandato assim para a situação nele. Eu falo sério aí, um bloco comunitário onde não vive nele. Um bloco regional, não é só misto falar assim. Bom, União Europeia é bloco regional, será o bloco comunitário. Então, nesse caso, ele é algo mais indicado, e uma organização mais indicada quase, não tem uma inserção mais restrita. Então, nesse momento, tem o mandato da União Africana. Então, qualquer sanção que na fazer, pera de como maioria desses países, se não todos, porque ainda vem através de comissões, uma coisa de coisa lá, maioria dos países, não é? Não absorver. E se é absorver, ela faz o quê? Ela notificar para a União Africana. A União Africana, para se ver, por notificar para as Nações Unidas. Nações Unidas, já lá estava a depender, alguns países, já nesse caso ali, o Conselho de Segurança se dotar já. Outros países, já, da União Europeia, que está dependendo também, enquanto o bloco comunitário, se não vai adotar lá, mas que não tem certeza.
Portanto, e por isso funciona de uma forma eficaz. Então, minha pergunta aí nesse sentido exatamente, porque hora que o CDAO aplica sanções, e sanções normalmente está aplicado na comunidade, na tudo aqueles países que fazem parte de CDAO nesse momento, né? Mas nunca procura risco, por exemplo, de guintes que atualmente faz parte do regime, para falar de como nunca interessa de sanções de CDAO, até porque países pobres, porque as guintes desse regime atual... Ou o Mr. Falapé fala do fé na CDAO. Talvez essa pergunta mais... Minha questão é em outro sentido. Se contra sanções só de CDAO, se ficar alargado para a União Europeia, se ficar alargado para a União Africana e, na final de tudo, até Nações Unidas, porque pensa, a partir do momento de que Nações Unidas aplicar e para todo mundo, e que existe só para um continente, para uma região. Mas se só CDAO, talvez, e por bem que tem que tanto... E por bem que ser eficaz, de maneira que não me percebe. E tem possibilidade para CDAO aplicar e para ir alastrado para a União Europeia. Minha pergunta aí nesse sentido. Doutor, mas só uma coisa. Ex-no governantes, tanto militares como políticos, eles agora que está doente, que países de CDAO que vai curar. E na Europa, América, outras partes do mundo. E é preciso de aplicar as sanções para aquela parte do mundo ou não? É que ele falou assim, em outras partes do mundo, para aplicar a sanção, para a sanção, nem de sanção de CDAO se aplicar, cada país deve trabalhar para efetivar. Assim se mandar para a União Europeia não é largar para países de União Africana. E logo que o país, União Africana, irá trabalhar também para se não aplicar no plano interno. Assim, a União Africana não notificar para Nações Unidas através do Conselho de Segurança. E o que fazer está largar agora, lá já porque Nações Unidas já está arriba de tudo. Lá já está largar, assim que largar outros países, não é? E resta já também para trabalhar para ele. E a União Europeia também, e por isso assumir esse bloco comunitário, porque a União Europeia tem aquela articulação muito flexível fazer. E por ativar, se ativar também, ainda vai para ser países logo. Quem que vem se viajar, por exemplo, na Europa já, países que fazem parte da União Europeia, não tem dificuldade. Só a não ser a Inglaterra e outros países. Mas também a Inglaterra, cara, não olhando como... Se a Inglaterra, se sanção parte das Nações Unidas, é por ter ativado. Quer dizer, de Nações Unidas já, e vai depender de cada Estado, para estar recomendando já para cada país, já vai aceitar aquelas sanções. Se aquilo acontecer, então, ainda cedo, cada país já vai trabalhar assim, sanção de acordo com como é que pode trabalhar. Não é? Para ir por na prática. Tanto, é normalmente porque não quando como a liderança atual de CDAO, em cada regime beneplácito, para fazer tudo que é misto. Ainda que um outro não fala, não tem a nós Estado soberano. Não. Soberania que tem já, não entra não. Soberania no plano interno, mas tem alguns no plano externo. Onde não entra, vou nem na Senegal. Esse foi um dos debates. É quando eu falei, não, presidente de Guiné-Bissau por uma vez. Eu faço uma análise do que um companheiro, embora não ouvi aquele francês fazendo. Mas o tanto eu também ridiculizar o Umaru. Na mostrando como que o Umaru percebendo como onde ele entra na CDAO e renuncia a uma parte dessa soberania e deixar para a CDAO para ele decidir. Exato, não é aquele coisa, não é alguém para cortar e partilhar na página do Facebook e mostrando como a partir do momento que nós entramos na CDAO, nós renunciamos a alguma parte de nossa soberania. Nós renunciamos a alguma parte de nossa soberania. E tem, de facto, decisões que estão tomadas que lê e não entra automaticamente. Para ver de que cláusulas que não revê. E não lê mesmo falar de cláusula de recessão automática, salvo o artigo 29 de nova Constituição da República, cada lembra-se ele, mas pensa ele, não é? Salvo o artigo 29, que foi cláusula de recessão automática, que sério, não Constituição e abre, não se importa, para decisões que vêm de órgãos que não fazem parte, caso da CDAO, caso da União Africana, caso das Nações Unidas, que acaba contra e fazer, e abre porta para abraçar, que acaba contra. Então, nessa ótica ali, Bucada por bem reclamado como meio soberano, não cana cumpre. Se o cara cumpre, porque ninguém está falando para cumprir, para cumprir. Problema, ele começa a buscar cumprir, não paga, que lá.
Bora pagar aquilo lá. Doutor, mas tem mecanismos legais, né? Em termos jurídicos. CDAO tem ferramentas que te permitem aplicar sanções à Guiné-Bissau. Mas por que não? Por que não? Aquela organização, né? Eu pensei de como não falava até 2010 ou 11. Será que Jubil vai subir uma organização? Aliás, até gosto ainda bem contra a Jubil que aquele mesmo, como e a organização mais eficaz na África, ou quando eu falo de organizações comunitárias em relação a SADC, outras coisas assim. Será que Jubil uma organização mais eficaz no plano, em termos de articulação, não é? Mas e tem mesmo, como é que está falando aquele mecanismo de sanção? Por que não? E acabou de chegar até e porque também se Catanel e leva com que atores políticos a nível de ser países, ela já gerará, suma que não tem estado no olhar na Guiné-Bissau. Ela já gerará. E tem países que podem aguentar sanção em 1 ano, 2 anos, mas que país suma para Guiné-Bissau que pode aguentar sanção em 1 minuto. Depois sanção que ele falado, para que a gente entenda como se que sanção tem nós tudo que não apanha. Não, eles também recebem que o povo de Guiné-Bissau inocente na história, recebem. Sanção não vai ser individual. E que a sanção porque lê indivíduos, embora não por falar de qualquer reforma, eles que sequestram o Estado, mas eles que não vão lançar a mão deles. Interessante. Doutor, há alguém que está conviver com militares, está conversar com eles. Você tem algum sentimento, alguma percepção de que militares podem pensar, o que está pensando sobre eventual sanções contra eles? É ter medo? Como é que está reagindo ao que ouvi a palavra sanção? Acabo de esquecer como bom, e não falar de como ninguém é o bastante forte tem a ponto de ter medo do mais fraco. Por mais que o forte até certo momento por sentir medo também de que o mais fraco pode fazer. E não contar de como é momento que está em debate, porque e situação que não está, se não tem ninguém internamente diz que está na papel a sanção. E para ver o que dizem para trabalhar mucur, que dizem trabalhar a base mucur. E nem na classe militar, sim, talvez nem eles é que estão olhando como e tem algo que por estar para bem. E talvez se é debate e abrir lá, alguém por ou seja, eles estão confiantes de como é que não tem ninguém. Estão confiantes numa tudo numa boa. Sim, esse é claro. Lembra de uma passagem bíblica que está falando: minha povo na pirri para ver de ignorância, para ver de falta de conhecimento de palavra, como minha povo na pirri. Então, e tem manga de gente que não vai. Esta é a seguinte coisa ali, para ver de ignorância, para ver a casa de que tem. Manga de gente não vai, para tudo o caminho está seguro. Mas, essa que lógica. Fio ao cabo, mas se gente não compreende o que de fato está desenhado, o que está em curso, o que por bem. Então, não há algum gente que começa que radicalmente muda. Não, minha câmera é para ver de fulano. E se fulano está para morrer, não deixar ele morrer. E o que vale a pena para ver alguém a nós tudo não afeta. Que alguém pode falar, alguém entende como aquele pedido de liga que pedi de sanção é um pedido, aquele pedido leviano, mas só mais um pedido, aquilo não é nada. Ok, não é nada. A ver, vamos. Mas certamente, e que tem sido um debate que nós debateram a nível do quartel, a nível de que de falar de como não, porque Castanha, porque que por ser de debate na corte como publicamente, o que começa a papel. Mas até ainda, me parece ainda, está ainda numa brisa de mar, é Castanha é aspecto. Mas de certa forma, não chega naquela. Para não poder continuar assim, gente que pode continuar assim. E não tem não problemas mas acima de tudo, não tem que saber como nós estamos a ser chato para a organização. E a organização cada deixa certo um punhado de gente e continua a fazer com quem não sofre. Muito interessante. Muito obrigado, doutor Nansambe.